Perdoar nem sempre é simples. Às vezes, a palavra perdão toca lugares sensíveis, histórias mal resolvidas, conversas difíceis e lembranças que ainda doem. Mas a palavra de Deus não trata o perdão como algo superficial. Ela nos chama para uma transformação profunda. Receber a misericórdia de Deus de tal forma que ela também comece a mudar o modo como olhamos para os outros. A palavra de hoje está em Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse versículo nos apresenta um caminho de maturidade espiritual. Paulo fala sobre bondade, misericórdia e perdão, mas coloca tudo isso sobre uma base muito clara. Fomos perdoados por Deus em Cristo. A carta aos Efésios fala muito sobre a nova vida em Cristo. Paulo mostra que a fé não transforma apenas aquilo que acreditamos. Ela transforma também a maneira como vivemos. No capítulo 4, ele fala sobre abandonar práticas antigas e vestir uma nova forma de viver. Isso inclui a forma como falamos, reagimos, lidamos com a ira, tratamos as pessoas e escolhemos responder às ofensas. Quando Paulo diz sede benignos, ele fala de uma bondade ativa. Não é apenas evitar o mal, mas cultivar uma postura que busca tratar o outro com humanidade. A benignidade aparece em palavras mais cuidadosas, atitudes menos duras, disposição para não aumentar conflitos e um coração que não deseja ferir só porque foi ferido. É uma bondade que nasce da vida nova em Cristo. Depois, Paulo fala sobre ser misericordioso. Misericórdia é olhar para alguém não apenas pelo erro que cometeu, mas também com a consciência de que nós mesmos precisamos da graça de Deus todos os dias. Isso não significa negar responsabilidade, justificar o pecado ou ignorar consequências. Misericórdia não é cegueira. Misericórdia é um coração que, mesmo vendo a falha, não se alegra em destruir. O perdão cristão não é fingir que nada aconteceu. Também não significa permitir abuso, permanecer em ambientes perigosos ou eliminar automaticamente limites necessários. Perdoar não é negar a dor. É entregar a Deus o direito de viver preso à amargura, ao desejo de vingança e à necessidade de manter a ferida governando o coração. Perdão pode caminhar junto com sabedoria, limites e verdade. Essa distinção é muito importante. Às vezes, pessoas confundem perdão com reconciliação imediata. Mas a reconciliação exige arrependimento, responsabilidade, reconstrução de confiança e mudança de postura. O perdão pode começar no coração diante de Deus, enquanto a reconciliação pode precisar de tempo, conversa, segurança e maturidade. Deus não nos chama para sermos ingênuos, mas para sermos livres. Paulo nos dá a medida do perdão, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso muda tudo. Nós não perdoamos porque a dor foi pequena. Não perdoamos porque a pessoa merece facilmente. Não perdoamos porque temos força emocional sobrando. Perdoamos porque fomos alcançados por um perdão maior. O perdão que recebemos de Deus se torna a fonte do perdão que aprendemos a oferecer. Quando olhamos para Cristo, lembramos que nossa própria vida foi sustentada por misericórdia. Deus não nos tratou apenas segundo as nossas falhas. Ele nos chamou, perdoou, restaurou e abriu caminho de reconciliação por meio de Jesus. Quem compreende a profundidade da graça recebida, começa a perceber que não pode viver eternamente, alimentando dureza, orgulho e condenação contra os outros. Na rotina, o perdão aparece em situações muito concretas. Uma palavra que machucou, uma expectativa quebrada, uma ausência que marcou,
uma injustiça, uma traição de confiança, uma falta de reconhecimento. Uma lembrança que volta quando achávamos que já tinha passado. Nem toda ferida tem o mesmo tamanho. Por isso, o processo de perdão também pode ser diferente em cada história. Alguns perdões acontecem em uma conversa simples. Outros precisam ser levados a Deus muitas vezes, até que o coração consiga soltar aquilo que segurou por anos. O importante é entender que perdão não é sempre um sentimento imediato. Muitas vezes, ele começa como uma decisão diante de Deus. Senhor, eu não quero que essa ferida defina minha vida, minhas palavras e meu futuro. Perdoar também exige humildade para reconhecer que nós ferimos pessoas. Nem sempre somos apenas os machucados da história. Às vezes, somos aqueles que precisam pedir perdão, reparar, reconhecer, assumir responsabilidade e mudar. A vida cristã nos chama tanto a perdoar quanto a buscar perdão com sinceridade. Quem foi alcançado pela graça aprende a abandonar desculpas e a caminhar em verdade. A bondade e a misericórdia de Efésios 4:32 começam dentro de casa, nos relacionamentos mais próximos, nos ambientes onde somos mais conhecidos e também mais testados. É fácil falar de perdão de forma bonita. Difícil é responder com mansidão quando o orgulho quer vencer, pedir perdão quando o ego quer se justificar, escolher bondade quando a vontade era devolver na mesma moeda. Mas é justamente nesse lugar prático que Deus trabalha nosso caráter. O perdão nos aproxima do coração de Cristo, porque nos ensina a abrir mão da vingança, do orgulho e da dureza. Ele não apaga a necessidade de justiça, mas coloca a nossa alma em um lugar mais saudável. Entregar a Deus aquilo que feriu não diminui o que aconteceu, apenas impede que a ferida continue conduzindo quem estamos nos tornando. Talvez hoje exista um nome, uma lembrança ou uma situação que ainda pesa dentro de você. Não é necessário forçar uma aparência de cura instantânea. Comece com honestidade diante de Deus. Diga o que doeu. Reconheça o que ainda prende. Peça ao Senhor para conduzir esse processo com sabedoria. O perdão cristão não nasce da negação da dor, mas do encontro da dor com a misericórdia de Cristo. Vamos orar. Senhor, Tu conheces as feridas que ainda precisam ser tratadas em mim. Conheces as palavras, situações e lembranças que marcaram meu coração. Hoje eu te peço, ensina-me a perdoar como alguém que foi perdoado por Ti. Não me deixes viver preso à amargura, ao orgulho ou ao desejo de retribuir o mal. Conduz meu coração com verdade, misericórdia e sabedoria. Ajuda-me também a reconhecer quando eu preciso pedir perdão. Dá-me humildade para reparar o que estiver ao meu alcance e maturidade para agir com bondade, mesmo quando for difícil. Que o perdão recebido em Cristo transforme minhas atitudes, minhas palavras e meus relacionamentos. Cura o que precisa ser curado. Guia os limites que precisam existir e forma em mim um coração mais parecido com o Teu. Amém. Para acolher esta palavra hoje, pense no perdão em 3 direções. Algo que você precisa entregar a Deus, alguém a quem talvez você precise pedir perdão e uma atitude de bondade que pode ser praticada sem fingimento. Não force o que ainda precisa de processo, mas também não alimente aquilo que Deus está chamando você a soltar. Às vezes, a cura começa quando paramos de conversar com a ferida e começamos a conversar com Deus. Efésios 4:32 nos lembra que perdoar não é fingir que nada aconteceu. É escolher não viver preso ao que feriu. Fomos perdoados em Cristo e, por isso, somos chamados a viver com bondade, misericórdia e maturidade.
Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a perdoar com o teu amor. Inscreva-se no canal e volte amanhã para mais uma palavra do dia. Até lá!